Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Boa noite, seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas. Estamos no ar e de segunda a sexta-feira você confere os principais temas que são relevantes e impactantes na vida da sociedade gaúcha. Sempre destrinchados com convidados especiais para darmos o tom da análise e dos debates sobre temas que são importantes no que toca à economia, à sociedade e à política do Rio Grande do Sul. Nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sinal de qualidade por todo o Rio Grande. E ainda pelas redes sociais. Aí a rede social da sua preferência. Confira a RDC TV, a rede digital de comunicações, chega até você pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo YouTube. Lembrando que no Facebook e no YouTube você confere as lives simultâneas. Ao mesmo tempo que estamos ao vivo na Claro Net TV, estamos ao vivo nestas redes sociais, com uma diferencial que você pode participar. Interaja, manda o seu recado e venha fazer parte do nosso debate, porque o Rio Grande se conecta na RDC TV. Ainda com a possibilidade de você ouvir o Cruzando as Conversas. Isso mesmo, num formato um pouco mais romântico, no clima do rádio, o Spotify está lá com o nosso podcast, aí sempre disponível no dia seguinte ao programa, e aí você confere a programação do Cruzando as Conversas, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, sempre com agenda setting da semana passada limpo. O oferecimento do programa, você sabe, mas a gente valoriza demais, né? Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje, uma bancada toda presencial, que saudade que a gente estava de bancadas todas presenciais, né? Ao passo em que o programa, desde a minha chegada aqui, foi mais online, depois passou para um híbrido, aos poucos a gente vai fazendo um bloco 2 e hoje uma bancada toda presencial. Acho, se não me falha a memória, que a última foi no mês passado, faz bastante tempo. E hoje, então, com a honra de convidados especialíssimos para debatermos um tema que é sensível, nevrálgico e necessário. O tema da Patrulha Maria da Penha, um dos grandes escudos que a sociedade gaúcha tem a seu favor, de um dos principais crimes de volume, de vulto, de potencial e que tem números completamente positivos a partir do estabelecimento de uma estrutura pensada, né, completamente mentalizada na defesa da violência doméstica contra a figura da mulher. O agosto tem cor, é lilás. E por isso nós vamos debater a Patrulha Maria da Penha, o Agosto Lilás e os demais temas que se destrincham a partir desta macroideia com a comandante Nádia, vereadora do Democratas, que é a mentora da Patrulha Maria da Penha, a Major Karine, coordenadora estadual das Patrulhas Maria da Penha, e o coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, que estão aqui comigo e que nos honram na noite de hoje. Eu começo e vou estender bem pertinho de mim aqui à minha direita com a comandante Nádia, para a gente começar, vamos dizer, do início, se assim posso dizer. Comandante Nádia, eu vi esses dias no seu Facebook, eu gostaria né? de O senhor quer começar? Gostaria de inverter, me permita os telespectadores. Primeiro, cumprimentar os nossos telespectadores, especialmente as telespectadoras, e dar um abraço a todos os sócios da ZOF. Cumprimentar a comandante Nádia, a Major Karina e o nosso âncora Tiago. É que realmente o assunto Maria da Penha merece o enfoque, o olhar e a dedicação de uma mulher. E aqui tem duas mulheres conhecedoras, especialistas, vividas na Brigada Militar e vividas nessa área de proteção à mulher. Então, eu vou ser mais um espectador do que propriamente um debatedor, por isso que eu faço questão de Vamos aprender um pouco aqui, né? Em nome da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, trazer à luz esse debate para que o Rio Grande, as pessoas do Rio Grande possam conhecer. Nós há pouco, até o nosso âncora falava do Agosto Lilás, dizer também que nós da ZOF, que representamos os militares estaduais do Rio Grande do Sul, vamos partir agora no mês de setembro, imediatamente agora no mês de setembro, mas aí não pela Associação dos Oficiais da Brigada, mas sim pela Fundação Coronel Walter Perac Barcelos, do Sistema de Proteção Social da Família Militar. Então,
A Fundação Coronel Walter Perac de Barcelos é uma fundação voltada para a proteção social da família militar. E ela envolve do coronel ao soldado e do soldado ao coronel. E nesse mês de setembro, como eu disse, vamos nos lançar aí, como já nos lançamos em outros anos, somos pioneiros no Brasil, não só no Rio Grande do Sul, na questão do suicídio. Foi a primeira instituição que fez uma cartilha singela para que as pessoas possam identificar alguém com uma possibilidade desse mal que graça à sociedade. E viemos com essa campanha há alguns anos e agora estamos, inclusive, com projetos junto ao governo federal, através de deputados federais, para fazer uma campanha no Rio Grande, num projeto piloto, não só destinado aos militares estaduais, mas a toda a família gaúcha. Estamos buscando contatos, temos psicólogos, psiquiatras, não só do excelente corpo de psicólogos e psiquiatras da Brigada, excelente, mas também junto à sociedade civil, inclusive com a associação de classe dos nossos psicólogos aí. Eu sei que o assunto é Maria da Penha, mas a gente tem que trazer isso. Nós temos 2 horas de programa para dizer que o Rio Grande do Sul tem o maior índice de suicídios do Brasil. E a Brigada tem o maior índice de suicídios das polícias militares. O Rio Grande, em números gerais, a grosso modo, ele tem o dobro do índice de suicídios do Brasil. E a Brigada tem 2 vezes, a Brigada dos Bombeiros, a Brigada especialmente, 2 vezes o índice de suicídio do Rio Grande do Sul. Então, o nosso índice de suicídio, infelizmente, é 4 vezes maior do que o índice de suicídio do Brasil. E não é só a vida daquele que se foi, que é uma vida importante, mas a vida daqueles que ficam um drama dentro da família, dos filhos, pais, irmãos, em suma, de toda a família, amigos, etc. Da Lei Maria da Penha, agora sim, vamos a Maria da Penha propriamente dito. Atavicamente, eu não sei se atavicamente é o termo correto, mas o Rio Grande tem alguns números, como esse que eu disse do suicídio, nós temos o maior índice do Brasil. Também nós somos detentores de índices de violência contra a mulher muito grandes, o que é contra aquilo que nós dizemos da cultura do gaúcho, da cultura do Rio Grande. Mas nessa cultura, convém nós lembrarmos aqui da violência contra a mulher, que ela permeia lá, Adão com Eva já deve ter tido violência lá com a questão da cobra. Tá? Mas até em 1830, o Código Criminal atenuava o homicídio praticado pelo marido contra a mulher, praticava, né? Não era adultério. No entanto, se o marido tivesse uma relação fora do casamento, essa situação seria concubinato e não adultério. Lá em 1917, o Código Civil já considerava a mulher casada, 1917, há pouco mais de 100 anos atrás. A mulher era incapaz. 1917, o Código Civil, a mulher era incapaz. O pleno direito, em 62 houve algumas conquistas, mas com o advento da Constituição de 1988, Constituição que eu me orgulho de ter trabalhado como assessor durante 2 anos da Constituição e 1 ano de pré-constituinte, a mulher conquistou plenos direitos de igualdade em relação ao homem. Mas aqui no Rio Grande nós víamos com taxas de violências muito grandes, e aqui eu tenho um dado que depois agora a coronel Nádia, a comandante Nádia, que nos orgulha, vereadora, foi extremamente bem votada para deputado. Tem deputados na Assembleia hoje com a metade da votação que ela fez, pela legenda do partido, né? Então é muito bom estar nesse programa com a senhora. Mas só lembrando alguns dados aqui, naquele ano a Brigada teve 2012, quando começou a Maria da Penha, 91 mulheres assassinadas. É um índice chocante de violência, desse machismo desenfreado, dessa arrogância contra a mulher, desses homens, entre aspas, que homens não são, E aí a Brigada Militar
na época, o comando da época, sentiu a verdadeira necessidade de agir nesse aspecto aí. E desde então funcionam as patrulhas Maria da Penha, e aí a comandante Nádia, a primeira comandante, primeira Maria da Penha, né, tem histórias, tem muitos casos realmente de excelente prestação de serviço à sociedade. E eu devolvo a palavra agora ao senhor para que a comandante Nádia e a major Karina possam desenvolver o tema. Muito bom. E fique à vontade, coronel. Vamos trocando figurinha, vamos cruzar as conversas aí. Mas, comandante, voltando então, eu ia dizer que outro dia via no seu Facebook, no Instagram, na verdade, você lembrando ali da passagem da história da Patrulha Maria da Penha no Jornal Nacional, né? Isso ganhou um impacto nacional, sem dúvida nenhuma, pelo tom notório da necessidade, né? Pela ideia que é especialmente dedicada a um teor de violência com dados trazidos pelo coronel agora, que são abrasadores e que vão sendo drenados ao longo do tempo com uma política efetiva. É tirar do papel e fazer acontecer. Então, eu gostaria que a senhora trouxesse nas suas falas iniciais, estendendo meu boa noite, um pouco do começo de tudo isso, das dificuldades encontradas e para o estabelecimento, né, conseguir efetivar uma patrulha destinada especialmente ao atendimento da violência doméstica. Bom, primeiro, boa noite, Tiago. É um prazer estar aqui contigo no Cruzando Conversas, na nossa RDC TV. Prazer enorme estar com o presidente da Associação dos Oficiais e Bombeiros aqui do Rio Grande do Sul, nosso Coronel Beck, que tem se mostrado aí um guerreiro nos direitos dos brigadianos, né, como um todo. É o nosso grande líder aí na nossa associação. E um prazer enorme estar aqui com a Major Karine. A Karine era uma jovem quando foi trabalhar comigo lá no Batalhão de Estrela, no 40º Batalhão. A Karine comandava ali a companhia de Teutônia. Então, é um prazer estar aqui contigo, Karine. E sempre bom te rever, né? E ver aí que cresceu aí essa major maravilhosa aí, tocando muitos assuntos importantes como esse da Patrulha Maria da Penha. Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo, né, e nos olhando aí pela RDC TV, nesse tema, Tiago, que é muito importante, né? Um tema que traz... Muitas vezes as pessoas falam, é mimimi. Não tem nada de mimimi, né? Nós estamos falando de uma questão de uma violência intrafamiliar que acontece não apenas com as mulheres dentro de casa, mas com meninos e meninas, os filhos dessa relação doentia, aonde o marido, o companheiro, o pai, entende que ele é o todo-poderoso, ele é o detentor daquela família e se sente muito à vontade em bater na sua mulher. E a Patrulha Maria da Penha, eu tenho o maior orgulho de ser, eu digo que eu sou a mãe, né? Agora já tenho a Karine aqui também é a mãe aí da Patrulha. Mas ter lançado a Patrulha em 2012 foi algo que me deixou muito feliz. Não foi nada fácil, né? Principalmente porque, e acredito que hoje ainda também deve ser um pouco quanto difícil, porque tratar da questão de ter a Brigada Militar cuidando da questão da mulher vítima é algo que parece assim, tá, mas vai cuidar da mulher e o arrombamento num banco, né? E a questão de um cárcere, a questão de um sequestro, tudo é importante. Mas eu diria para quem está nos assistindo, a questão da violência doméstica, ela é uma gestação para outros tipos de crimes. Outros tipos de contravenções, onde eu posso dar exemplo, um adolescente filho dessa relação acaba buscando na posse do entorpecente uma fuga daquilo que acontece dentro da sua casa, num local em que deveria ser um local de proteção, de segurança, de amor, e acaba sendo um campo de guerra onde essa mulher acaba dormindo com o inimigo. Né? E a gente sabe que aquele silêncio acaba... ou a indiferença acaba vindo para reclamações, para reprimendas, para castigos, e essas violências psicológicas acabam por se transformar
na violência física. E a patrulha foi concebida exatamente quando eu era comandante do 40º Batalhão, lá em Estrela, e eu juntei os meus comandados, os comandantes dos 11 municípios, e conversei com eles que nós estávamos tendo um grande crescente de violência contra a mulher. E propus à época que nós fizéssemos uma operação. E o nome da operação era Operação Família em Paz. E que os policiais visitavam, Coronel Beck, a casa das mulheres que eram vítimas de violência e que tinham registrado suas ocorrências. E a gente começou a notar que essas mulheres começaram a se sentir mais fortalecidas, que as crianças começaram também a se sentir mais protegidas e que a comunidade no entorno daquela casa em que a brigada ia fazer a Operação Família em Paz também se sentia prestigiada com a presença da Brigada Militar. Mais ou menos um policiamento comunitário, né, que a gente gosta tanto. E eu fui convidada, né, isso aconteceu em 2011, em 11 municípios do Vale do Taquari. Fui convidada em 2012, no início do ano, para participar de um seminário internacional sobre segurança pública. E a pauta era exatamente apresentar essa questão da Operação Família em Paz, que estava dando tão certo no Vale do Taquari, com redução de agressões contra a mulher e contra as crianças. E eu fiz essa apresentação. E o comandante-geral à época, assim como o secretário de Segurança, gostaram muito e me convidaram para implementar essa Operação Família em Paz na capital. Eu disse, não vai dar certo. Não vai dar certo porque, primeiro, assim, o interior tem uma característica muito mais solidária. Os vizinhos se ajudam. E o Vale do Taquari tem muito disso, especialmente, né? Eu diria que todo o interior, né? A gente trabalhou lá e sabe, né? Passa um carro diferente na rua, o pessoal liga para a Brigada Militar e avisa, passou um carro que eu nunca vi na rua. Isso, e a Brigada Militar, né, Coronel, vive de informações, são importantes essas informações. E no interior a operação... Pegar relvado ali com 1000 pessoas, o cara entrou diferente. O cara sabe quem é, não tem como você, né? Ali... Doutor Ricardo. Pequenas comunidades. Enfim, Colinas, imigrantes. E ali eu disse, não vai dar certo, porque o interior tem essa característica mais de um cuidar do outro. E a Operação Família em Paz cabia muito no interior, porque as pessoas gostavam e se faziam um pertencimento daquilo. Eu disse, em Porto Alegre não vai dar, porque às vezes no mesmo prédio as pessoas nem se conhecem, né, Thiago? Então passa, abre porta, fecha a porta, bom dia, boa noite, eu nem sei quem é que está ali. Eu disse, mas a gente vai fazer um jeito. E aí nós temos que ter uma ronda, uma patrulha. Eu comecei a pensar e a gente conseguiu chegar num denominativo que teria que ser uma patrulha. E aí vieram 500 nomes, né, nas ideias, patrulha lilás, patrulha roxa, patrulha das mulheres, patrulha da segurança feminina. E eu disse, não, mas se a gente quer que a patrulha seja uma fiscalização da lei 11.340, que completou 15 anos, está debutando esse ano, né? Por que não ser Patrulha Maria da Penha? Em vez de ser Patrulha 11.340, né? Patrulha Maria da Penha, para controlar e dar a eficácia da lei. E aí pegou o nome. Nós conseguimos aí treinar os policiais, conseguimos colocar uma viatura totalmente diferente e a Patrulha Maria da Penha se fez... iniciou em Porto Alegre com 3 patrulhas no dia 20 de outubro de 2012 e depois foi expandindo. Segundo município foi Canoas, né? Que tem o teu auxiliar ali, que acho que foi um dos primeiros de Canoas, né? O Soldado Teixeira foi um dos primeiros em Canoas e ela foi aos poucos se multiplicando Rio Grande do Sul afora e hoje aí a Major Karine sendo a coordenadora estadual da patrulha, nos deixando muito orgulhosa, porque essa patrulha veio para ficar e é da Brigada Militar, fazendo todo um trabalho diferente, porque à época, Tiago, e é bom a gente lembrar, a Polícia Civil já tinha as delegacias especializadas, aliás, desde 88, as delegacias especializadas. O IGP já tinha todo um olhar para com as mulheres, a SUSEP também, e a Brigada Militar faltava uma ferramenta de cuidado mais específico com a mulher, mas que no final cuida de toda a sociedade. Legal, porque olha, é uma história, né? Algum tempo vai passando. Eu tentei resumir aqui, gente. Imagino Nós vamos tontear o apresentador hoje. Não, mas é bom porque a senhora ia falando e eu ia pensando aqui o quanto que não deve ter também de
momentos específicos, né, nessa trajetória aí de depoimentos, de Podemos ideias, contar enfim. depois umas Vamos saber alguns. Agora, o comandante Nádia criou a Major Karine, só que hoje são 114 postos para atender. Então, quer dizer, como ela disse, né, a mãe viu germinar, mas hoje se expandiu. Hoje não é um filho, hoje é o estado inteiro, é uma família grande para cuidar, né? Então, como é que é hoje a atuação da Patrulha Maria da Penha, Major Karine, coordenadora estadual das Patrulhas Maria da Penha? Seja bem-vinda. Obrigada, Thiago. Boa noite a todos. Uma satisfação estar aqui no programa, representando o comando da Brigada Militar e especialmente esse policiamento especializado que surgiu lá no ano de 2012. E estamos hoje aqui para falar, então, a alusão ao mês Agosto Lilás, ao aniversário da Lei Maria da Penha, falar um pouco sobre essa questão desses 114 municípios, né, Thiago? Então, uma honra também estar aqui com o Coronel Beck, presidente da Associação dos Oficiais. Muito obrigada, Coronel, por esse olhar, em conceder um espaço de fala para nós, num ambiente de qualidade, com boas discussões, com pessoas especiais. E aí, Thiago, tu vai me permitir, né? Porque para falar da minha história como gestora atual do programa, passa pela Coronel Nádia, né? Por favor. E vou tentar de novo, né? Ela sempre me emociona quando a gente se encontra. É uma fiasqueira. E eu sou lá da fronteira, já vão perceber, né? Porque o sotaque é carregado. Vem. Coronel Nádia, Thiago, foi foi a minha primeira comandante direta, né? Eu assumi no município de Taquari lá em 2008. E a gente aprendeu muito juntas, né, Coronel? Especialmente esse tom que o interior dá do policiamento comunitário. E é muito bom poder estar ao lado dela hoje. É uma honra, na verdade, né, Coronel? Porque a gente aprende muito e eu sigo muito os seus passos e a gente tenta até hoje fortalecer o programa porque não podemos deixar que esse programa acabe nunca, né? Ele precisa continuar sendo referência e é para isso que a gente trabalha muito para honrar o seu nome também. Então, uma satisfação estar aqui com a senhora hoje. E aí, Thiago, o desafio é esse, né? 114 municípios hoje. Nós temos Seguidamente, a gente trabalha com uma linha do tempo, né? Do que nós vemos aí desde 2012 até hoje. Se passaram 8 anos, estamos quase aí às vésperas do aniversário de 9 anos da patrulha. E pensando sempre na expansão, mas uma expansão com qualidade, né, Thiago? Então, nos últimos 2 anos, nós buscamos um incremento no número de patrulhas, especialmente pensando naquelas mulheres do interior e de municípios que ainda não tinham acesso a essa política pública, mas especialmente pensando na qualificação dos nossos policiais militares para, a todo momento, alcançar um serviço de qualidade a essas mulheres vítimas. Então, nós já estamos quase que passando para um novo momento da Patrulha Maria da Penha, né? Nós tínhamos um momento inicial de consolidação do programa, estabelecimento dele, nós já temos isso hoje, né? Não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no cenário nacional. No entanto, a gente precisa agora partir de maneira massiva para a capacitação dos nossos policiais militares, para que mesmo naqueles municípios onde não haja o programa, haja um brigadiano em condições de atender. Não que eles não tenham condições, mas a capacitação que o policial militar recebe para atuar na Patrulha Maria da Penha ela é muito específica. Provoca reflexões que nós estamos realizando, inclusive, essa semana, né? Estamos, nesse mês de agosto, realizando 16 capacitações regionais. E esse curso, Thiago, pela fala dos próprios policiais, promove grandes transformações, grandes reflexões do que é ser homem na sociedade, o que verdadeiramente significa cuidar de uma família. Impacto, né? Exatamente. Quais são o que é nós termos uma igualdade de gênero na nossa sociedade? Isso não passa apenas por sentarmos todos na mesma bancada, mas pelas formas que nos tratamos, quais as oportunidades que nós concedemos para as pessoas que estão à nossa volta. Então, a Brigada Militar está hoje nesse passo de capacitação massiva do seu efetivo, né? A senhora disse que são 16 espaços, são 16 municípios que receberam a capacitação nesse mês de agosto. E ele dura quanto tempo, assim? É um curso, um mini curso? Como é um curso, né? Ele é um curso que tem uma previsão de 30 horas aula. E ele é um curso que ele passa pelas questões de reflexão, né, da cultura de gênero, entendendo a cultura de gênero, é uma das primeiras disciplinas, porque muitos, não só os policiais, mas da sociedade, não sabem distinguir exatamente quais são essas diferenças de gênero. Sim. O que é sexo e o que é gênero, né? Então, a gente inicia por essas desconstruções, para que o policial tenha isso muito claro. O que é um bom menino e uma boa menina? Menina não senta assim.
Isso é coisa de guri. Mas especialmente vocês, por exemplo, que ocupam postos elevados de comando num ambiente completamente masculinizado. Ainda há uma dificuldade para lidar com isso? Ou hoje a Brigada Militar, por exemplo, já é mais dissolvida nessas retenções masculinas? Tiago, eu vou tentar fazer um link com a capacitação também, né? Esse assunto, quem diz que não há violência contra a mulher em qualquer espaço, está mentindo. Sim. Porque a violência contra a mulher ela é um reflexo da nossa sociedade e a violência doméstica está em todas as instituições, Sim. em todas as famílias, em todas as casas. E eu costumo dizer que até por nós ela é replicada. Em diálogo simples, esse comentário que eu falei há pouco, né, de como uma menina senta, como um menino se comporta, que tipo de brinquedo, que tipo de roupa. Às vezes, eu não quero dar um copo azul para minha filha. A gente vai reforçando esses estereótipos. Então, existe sim essas questões de desigualdade de gênero em todos os setores da sociedade e é por isso que nós precisamos trabalhar, inclusive internamente, essas questões. Então, essas capacitações, Tiago, estão ocorrendo nas 16 regiões do estado, né? Então, a Brigada Militar é organizada por regiões policiais. Então, nós pensamos em capacitações para permitir que o curso pudesse ser gerido localmente, atendendo as demandas de cada comando, Planalto, Litoral, região central, e concedemos 30 vagas para cada comando. Então, isso foi muito bom porque nós conseguimos reforçar as patrulhas existentes e ainda capacitar policiais em municípios que nós não tínhamos ninguém com esse olhar. Então, as capacitações iniciaram na primeira semana de agosto, elas duram 30 horas, isso equivale a 6 turnos, né? Nós fizemos em 4 dias. E trabalhamos todos esses assuntos, como eu disse, né? Então, agora, dia 27, nós concluímos as 16 edições e no dia 31 terá uma grande formatura com representatividade dessas 16 turmas aqui na capital, como uma forma de nós expressarmos para a sociedade gaúcha o compromisso da Brigada Militar com o enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. E isso é fato. Nós estaremos formando mais de 450 policiais militares no mês de agosto, em alusão ao aniversário da Lei Maria da Penha e para reforçar esse compromisso da instituição, que essa pauta é nossa e que nós continuaremos fortalecendo, como fiz aqui um compromisso quase de sangue com a Coronel Nádia, né? Uma promessa. E aí uma curiosidade, Tiago, às vezes a gente olha muito para cá e não enxerga longe, né? São Paulo é o maior estado brasileiro, né, em termos de população. É a maior polícia militar do Brasil e apenas em 2021 implantou a Patrulha Maria da Penha, seguindo os passos da Coronel Nádia e de todos os outros que passaram com o nosso assessoramento, com o nosso apoio. Então, nós somos, até hoje, consultadas por diversas polícias, porque somos a referência no Brasil desta política pública realizada pela Polícia Militar. Né? Foi a primeira polícia militar. Esse tipo de copa que não tem problema, pode copiar à vontade, né? Exato. A gente não se incomoda, quanto mais, melhor. Exatamente. Legal. Nós temos apenas 3 estados no Brasil que hoje a Polícia Militar não desenvolve o programa e estão sofrendo uma pressão da comunidade muito grande para que o façam, né? Uma política pública que todos querem. Claro. Né? É muito legal. Bom, 400 de uma leva só, 450 policiais é uma maré, né? Já não é um exemplo local, pontual, hoje já há quase uma universalização da brigada. Tem coisa a fazer, a gente vai falar já já, mas antes vamos conferir um material de 7 anos atrás, quando estava ainda no início, só com 2 anos de Patrulha Maria da Penha, e um material do governo do estado de como foi o começo do processo. Confere aí. Me ameaçar de morte, ameaçar com faca. Daí foi aonde eu peguei e liguei para a brigada, né? Pro posto da 16 ali, eles me encaminharam a essa Patrulha Maria da Penha, que eu nunca tinha entrado em contato com elas ainda, né? A Patrulha Maria da Penha faz parte de um projeto da Secretaria de Segurança Pública que tem como objetivo realizar um enfrentamento diferenciado à violência doméstica no nosso estado. De uma forma inusitada e ousada, a Brigada Militar faz com que os seus policiais militares visitem as vítimas de violência doméstica de forma que elas possam se sentir mais protegidas. Vivia com ele há 12 anos, né? E ele é uma pessoa bem agressiva na maneira de tratar e tudo mais. E com o tempo, né, depois da minha gravidez, da minha menina de 5 anos, piorou. Uma das vezes ele me agrediu, ele me machucou a perna, ele me quebrou a perna. Ele já me deu de soco,
né? De me deixar o olho roxo. E foi que foi indo, eu fui deixando de gostar. Normalmente a mulher vítima de agressão, ela chega aqui ou por conta própria ou até apresentada pela Brigada Militar, né? E aí ela faz o registro de ocorrência, ela é orientada aos direitos dela, que é inclusive postular pelas medidas protetivas de urgência, né? A Patrulha Maria da Penha realiza a fiscalização das medidas protetivas de urgência, ou seja, as medidas que são solicitadas pelas mulheres vítimas de violência doméstica na delegacia especializada da mulher ou em qualquer outra delegacia. Mais de 90% das mulheres que sofrem violência ainda procuram a porta de entrada da delegacia de polícia como no primeiro lugar onde vai denunciar a violência e buscar ajuda. Muitas vezes se percebe que ela tem demandas para além da proteção, para além do monitoramento, do cumprimento ou não da medida protetiva. Nesses casos que eles fazem o encaminhamento, então, para o centro de referência estadual, para estar incluindo ela numa política pública, num atendimento que ela está precisando. Ele não tem mãe, né? E aí a madrinha dele sempre foi tipo uma mãe pra ele. Aí eu conversei com ela lá e ela pegou e disse pra mim: por que tu não faz na delegacia da mulher? Eu digo: eu não fui porque eu tenho muita consideração a tudo que a senhora já fez por nós, por mim, pela minha filha. E ela disse: não, se é por mim, tu tá liberada, tu pode ir. Só que eu ainda gostava dele, eu não quis ir. Me arrependo até hoje. Neste 1 ano de Patrulha Maria da Penha, podemos notar a diferença na resposta que essas mulheres têm dado à sociedade. Essas mulheres vítimas de violência doméstica estão dizendo basta. Não querem um Rio Grande do Sul permeado de violência. Querem viver no respeito, querem poder progredir e criar seus filhos da maneira mais humana possível. E hoje a mulher registra mais porque ela acredita, ela tem certeza de que realmente ela tem uma resposta efetiva, rápida, né? E a proteção do Estado. Dessa vez eu me senti protegida, né? Porque agora ele ficou com mais medo, porque daí ele tá vendo que em 5 minutos ela tava aqui de volta quando eu chamei. Não levou, acho que 5 minutos ele foi pego novamente aí. Daí dessa vez eu já me senti mais segura, foi por causa disso. Foi mais rápido quando eu chamei eles. O silêncio é cúmplice da violência e que cabe a cada um de nós, enquanto operadores de segurança pública, oportunizar políticas diferenciadas para que essas mulheres sintam-se realmente seguras no nosso estado. Sabe, foi a melhor coisa que eu fiz, e para quem tá passando por isso, que não me esconda, que, sabe, que fale, que procure seus direitos, porque funciona. Realmente funciona. Tudo bem, né? Não só informativo, não só com o serviço, a utilidade pública, a prestação de serviço, mas até num tom bastante emocionante, chega até a embargar alguns depoimentos. Coronel Beck, 2 coisas eu destaco da fala, tanto da Major Karine quanto da Comandante Nádia, que é o seguinte. Primeiro, a Brigada Militar com esse tom de vanguarda em tudo que vai fazer, né? Serve de exemplo, e aí o senhor citou, tanto agora na sua fala inicial, quanto da outra vez que o senhor esteve com a gente aqui, diversos momentos em que a Brigada foi a luz acesa e dando clarão para outras polícias até tomarem como atitude responsiva, né? E depois o quanto a política pública de segurança dá para fazer, e a prova está aí. A Patrulha Maria da Penha é o grande serviço prestado que se tira algo do papel e, como a gente vê no vídeo, como a gente vê nos depoimentos, está acontecendo, os números são positivos. Eu costumo dizer, sou bem franco, e uma das vantagens de ser veterano é isso, que a Brigada Militar, apesar dos plantões de dia sentados no Piratini, ela é extremamente consciente das suas responsabilidades. Eu me permito citar um fato histórico aqui. Por favor. Afonso Emílio Massot. Afonso Emílio Massot foi coronel da Brigada, foi comandante de 1917 a 1924. Morreu no exercício do comando. Se deve muito, a Brigada, digamos, moderna, deve muito a Afonso Emílio Massot. Ele era um intelectual, um homem que falava vários idiomas, professor de francês. Erudito, né? Erudito.
E, além de tudo, era um homem valente, era um homem que participou de revoluções, era um homem que, como capitão da brigada, e aos capitães que ingressam hoje na carreira jurídica, que eu me orgulho de ter formatado essa carreira jurídica, ele entrou também como capitão na brigada. E, por sua bravura em comando, o Exército Brasileiro promoveu o tenente-coronel. Ele aí já era major, preferiu ser major da brigada do que ir ao Exército. Como tinha amor à brigada militar. Oficial oriundo, primeiro comandante-geral da brigada, oriundo dos quadros da brigada. E o Afonso Emílio Massot um dia foi chamado pelo governador, lá pelo Flores, Hélio Flores, e disse: coronel, o senhor não vai mais. Quando eu der ordem para o senhor cumpre. O senhor não vai mais pensar nas ordens que eu lhe dou. Aí o coronel, isso é história, está em livros de história. Além de eu estar citando, está em livros de história. O coronel Massot disse: governador, então eu não posso ser o seu comandante, porque eu jamais vou dar uma ordem para minha tropa sem que antes eu veja da legalidade, da licitude, da moralidade dessa ordem. Isso é história, vou repetir. O governador disse: então o senhor não é mais meu comandante-geral. E naquela época os coronéis, comandantes-gerais, usavam uma espada, símbolo do comando. O coronel Massot depositou a espada sobre a mesa do governador, sobre a mesa, né? Fez continência, se retirou: estou indo para minha casa, estou indo para a reserva. Tudo bem, o senhor pode se retirar, mais ou menos assim, né? Sim. O governador chamou 5 coronéis que tinham na época e todos disseram: o nosso comandante é o coronel Massot. E nós não vamos cumprir nenhuma ordem sem que nos debrucemos sobre ela e que ela seja legal, lícita, tudo mais. Resultado: o governador teve que chamar o coronel Massot e pedir a ele para que continuasse, que ele podia sim pensar nas ordens da brigada. Por que eu cito isso? Porque a brigada é uma força histórica, cumpridora da lei, apesar de quem quer que esteja sentado na cadeira ali de governador. Dobrou o governador, né? Dobrou o governador no meio. Dobrou, não, e isso pode acontecer. Então agora mesmo nós estamos vivendo a brigada, vai cumprir a brigada, o governador... Não, quem garante o cumprimento da ordem é a Constituição, é o juramento que nós fizemos. Não é o homem que está lá com o assento dele, a bundinha dele, sentada na cadeira do palácio. É o nosso compromisso com a lei e a ordem. A brigada é uma força legalista, para deixar bem claro isso aí. E a brigada tem sido pioneira, sim, tem sido padrão para o país. Carreira jurídica. Hoje nós temos 16 polícias militares, fomos os pioneiros aqui. Termo circunstanciado, fomos os pioneiros aqui. Algumas coisas nós não conseguimos, né, com esse governo e com outros, mas nesse governo, que o vice-governador é oriundo é um policial, pensávamos que ele fosse tratado de maneira igual. Por exemplo, para melhorar, nada contra, mas o mundo evoluiu. Hoje nós exigimos carreira jurídica. Hoje as nossas escolas se debruçam sobre direitos humanos, uma série de coisas. Nesse curso que a Major Karine falou, 30 horas de curso, o curso de soldado é um ano letivo, duro, um ano duro. Não além daquele curso, ele tem que fazer um outro curso para se capacitar nisso aí, já soldado vivido, policial militar vivido na tropa, no atendimento ao público. E aqui no Rio Grande do Sul, a brigada é uma das únicas PMs, governador, vice-governador, que não exige o curso superior, qualquer curso reconhecido pelo MEC, para ingresso como soldado. Por que nós queremos, as associações pedem o ingresso com curso superior? Para melhor atendimento do público, para melhor qualidade na prestação de serviço, para melhor compreensão da atividade de polícia, que nós, as polícias militares, somos, e somos, sim, a primeira linha de defesa da sociedade. Não tem nenhuma. A primeira linha de defesa da sociedade é a polícia militar, que está nas ruas diuturnamente, inverno, verão, frio, nas condições inclementes, garantindo a lei e a ordem. Quem garante a lei e a ordem, garante o quê? A democracia.
Se tem democracia nesse país, caos políticos, tudo mais. Mas quem garante o cumprimento da lei e da ordem é a Polícia Militar. Eu diria, mais do que a primeira e a última também, porque quando o bicho pega e ninguém mais fica... Nós tivemos casos, eu gosto, é bom trazer, por favor. É que cada um na sua atividade, cada um... A brigada tem que ser a melhor polícia ostensiva aqui do Rio Grande. A de São Paulo seja melhor lá em São Paulo. Nós temos que ser os melhores da nossa atividade. Então, é isso aí que fica, nós melhoramos, buscamos a formação, agora nós somos polícia, primeira linha de defesa da sociedade. Estruturada como é o céus, né? Aqueles que acreditam em religião, sabe que no céu tem hierarquia, e tem hierarquia, não é um bando que está lá, tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, tem o Deus Todo-Poderoso. Então, se até nos céus tem hierarquia, dentro das famílias tem hierarquia, tem hierarquia para ter ordem. As empresas têm hierarquia. Eu trabalhei na iniciativa privada, empresa com hierarquia. Então, nós, por que temos hierarquia e disciplina? Para garantir exatamente o atendimento da população. E aí vem o meu exemplo. Nós tivemos em Fortaleza, no Ceará, mais do que Fortaleza, Ceará, Sobral, Fortaleza. Tivemos em Vitória, tivemos no Espírito Santo ali, não só em Vitória, uma queda, uma falência da segurança pública num determinado período, bem recente, agora 2, 3 anos atrás, em que a Polícia Militar, por condições de precariedade de tratamento pelo governo naqueles estados, fez greve, que não pode, mas parou. A Polícia Militar parou, não interessa agora. Quando parou, chamaram o Exército, chamaram Chapolin Colorado, chamaram todo mundo. Ninguém resolveu até que a polícia voltou. Por quê? Não basta ter arma, ter canhão ou conhecer filosofia e falar discursos numa rádio. Não, fazer polícia tem que conhecer. São cursos, são anos de experiência, é uma bagagem. É uma bagagem, tá? Então, e aí nessa bagagem, nesse serviço também, eu sou brigadiano de uma época mais antiga, aquelas mulheres que nos ouvem, que nos honram aqui, acompanhando o programa, talvez com menos de 45 anos não saibam. Depois da Constituição de 1988, a mulher, como eu disse no início do programa, conquistou de direito já devido a igualdade de condições com o homem. Até então, também nós éramos uma nação agrícola, uma nação primária, não tinha emprego. O grande mote da mulher era casar. No interior, me perdoem aí, mas é história real. Era casar com algumas pessoas de instituições. Na época, o Banco do Brasil pagava muito bem, onde tinha guarnições do Exército. Era casar com alguém ali que um pai ficava tranquilo. De lá para cá, o mundo mudou, o Brasil mudou, nós nos tornamos uma potência, sim, nós somos a 7ª economia mundial, somos a primeira fronteira agrícola do mundo, e a mulher hoje está em todas as frentes. Hoje na brigada, por exemplo, tem mulheres, não é uma nem duas, comandando o batalhão. As mulheres estão na frente, as mulheres têm uma dedicação, têm uma perspicácia, uma inteligência, e na questão da hierarquia e disciplina, sabem como ninguém manter a ordem dentro, não só para a rua, para o público, mas dentro da própria instituição, se fazendo respeitar pelo seu profissionalismo, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação, são extremamente dedicadas à causa da sociedade. E eu as cumprimento, realmente as cumprimento por isso. Muito bom, Coronel Beck. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Antes, só alguns recados que vêm chegando aqui. O perfil Departamento de Vendas do Paulo diz assim: parabéns ao programa, belas palavras, Coronel Beck, e também das demais convidadas. Aqui, Paulo, corretor de imóveis de Porto Alegre, sou autônomo. Um grande abraço, Paulo, obrigado pela audiência. A Vitória Razeira diz assim: pauta de fundamental importância, grata por assistir essa bancada debatendo e nos trazendo mais conhecimento. E o Maicon Ismério, ele manda muitas risadas aqui, gostou demais do Chapolin Colorado, Coronel. Talvez seja colorado aí. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já. Seguimos falando sobre a Patrulha Maria da Penha. É rapidinho, gente. É uma parada só para uma água e volta já. Você não pode perder. Fique aí.
E é assim que nós voltamos com o segundo bloco do Cruzando as Conversas, atualizando para você em casa, né? De segunda a sexta-feira, você nos recebe a partir das 10 horas da noite nos canais 24 e 524 da Claro Net TV e da Claro Fibra TV, levando sempre sinal de qualidade por todo o Rio Grande. E ainda pelas redes sociais. A RDC TV, não à toa, é a rede digital de comunicação. Chegamos com jornalismo 100% local, prestação de serviço, utilidade pública, entretenimento, esporte e muito mais, através do Twitter, do Facebook, do Instagram, do YouTube e na nossa plataforma do Spotify com o podcast do Cruzando as Conversas. As lives simultâneas, pelo Facebook, pelo YouTube, você participa. Como há pouco, né? Fechamos o bloco lendo recados e tem mais, muitos recados vão chegando. Já de antemão deixamos o nosso agradecimento à sua interativa. Dentro do possível vamos ler alguns aí, né? Oferecimento do programa, você sabe, a gente valoriza a Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você. E Badesul Desenvolvimento, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje debatemos a Lei Maria da Penha, o Agosto Lilás de maneira geral e outras pautas aí que se desdobram a partir dessa com o Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da ASOF-BM, a Major Karine, que é a coordenadora estadual das Patrulhas da Maria da Penha, e a vereadora do Democratas, a comandante Nádia, que é também mentora da ideia da Maria da Penha. Comandante Nádia, nós fechamos essa fala, você disse, eu tenho um monte de história para contar. Tem alguma que seja aquela assim que é a carro-chefe, daquela... Tem as roubadas, tem as roubadas e tem aquelas que emocionam, porque no vídeo ali também chega a dar uma embargada, vídeo, né? Chega a dar uma embargada. Aquele assim. Vídeo ali é a realidade de muitas mulheres, né? Que vivem a questão da violência, muitas vezes não tem voz, não tem rede de proteção. E eu digo que a Patrulha Maria da Penha deu certo, dá certo e continuará dando certo, porque ela trabalha com alguns pilares, viu, Tiago? Um dos pilares é a capacitação dos policiais militares, que a Karine falou muito bem, que não podemos, né? Todos os policiais, por certo, atendem bem, mas a questão da violência é algo muito mais complexo e nós precisamos que os nossos policiais militares entendam um pouquinho mais como se dá essa violência, que aquela mulher que é vítima, muitas vezes, na primeira ação do agressor, ela não vai denunciar. Ela vai chamar a Brigada Militar, né, para dar aquele susto. E que muitas e muitas vezes ela vai precisar ainda chamar a Brigada e muitas vezes ela não vai registrar. Então, às vezes, fica ali um sentimento de que, pô, mas chama 500 mil vezes e não registra. Mas é a questão de maturidade, de aceito de cada pessoa e que, infelizmente, a gente tem, né, que estar aí aberto para o que a vítima está pretendendo. Outro ponto muito importante que dá certo na Patrulha Maria da Penha é a viatura identificada. Essa viatura, logo no início, eu fui muito criticada por ter uma viatura identificada, né, escrito ali Patrulha Maria da Penha. E as pessoas, Coronel Beck, me diziam assim, mas como? Tu é louca? Vai mandar uma viatura para casa da Dona Maria e todo mundo vai saber que ela é vítima ali. Mas essa é a intenção. Claro. A Dona Maria tem que ser protegida pelo Estado. E a Brigada Militar, através dos seus homens e mulheres fardados, representa o Estado naquele momento ali, dando a proteção para aquela vítima e toda a sua família. E a intenção da viatura ser identificada também faz com que as outras mulheres do entorno da casa da Dona Maria, que ainda não denunciaram e por acaso são vítimas, se tornem um pouco mais fortalecidas e possam ser estimuladas também a denunciar. E de contraponto, faz com que os agressores, o agressor da Dona Maria, não se aproxime, porque ela tem uma medida protetiva de urgência e aquela medida impede do agressor chegar perto da vítima. Se chegar, ele está em crime de desobediência e vai preso. Em contrapartida, como eu tinha dito, outros agressores no entorno da casa da Dona Maria também vão estar intimidados e, de certa forma, podem parar com as agressões. Além disso, a Patrulha Maria da Penha dá certo porque ela tem uma interlocução muito importante com a rede de proteção. Quando a gente chega num município, eu não sei se a Karine já aconteceu isso, chegar num município e dizer aqui não tem violência doméstica. Gente, eu fico apavorada com aquilo, me dá um negócio. Como não tem violência doméstica? Violência doméstica tem tudo que é canto. Tem, então, naquele município, a falta de uma rede de atendimento, uma falta de uma rede de proteção para essa mulher. Que vamos pensar, né, Tiago? Essa mulher, ela está casada. Na boa, ela tem o quê? Ela tem uma dependência emocional do seu agressor. Ela gosta do seu companheiro, ela não gosta das atitudes que ele tem em determinados momentos. Ela tem uma dependência financeira
porque muitas dessas mulheres não trabalham, muitas delas deixaram seus estudos de lado para a construção de uma família, e a gente sabe que a violência doméstica é democrática. Acontece da jovem até a idosa, acontece com aquela mulher que não tem salário até aquela que tem o seu salário muito bem garantido. Só que o que acontece? Essa mulher que é vítima, onde mais se concentra a violência, é exatamente nessa mulher que não tem uma profissão, que não tem o estudo suficiente. E essa interlocução da Brigada Militar com os outros órgãos se faz muito importante, porque é a rede que vai dar aquela sustentação que a mulher precisa. Imagina você, uma mulher sem uma rede de proteção, denunciando o teu companheiro. O fulano bateu em mim. Vou voltar para onde? Vou dormir com o inimigo? Ela não vai denunciar. Eu vou ficar como? Vou sair com meus filhos de dentro de casa, 3 da manhã, 4 da manhã, vou para onde? Então, assim, se o município diz que não tem, a gente tem que ficar meio com... Liga o alerta, né? Será que não tem violência ou não tem uma rede que faça esse amparo? E mais do que isso, a Patrulha Maria da Penha acaba encaminhando, como eu disse, para os serviços adequados. A patrulha cuida da questão crime. Ela não cuida da comida que está faltando para aquelas crianças. Ela não cuida do psicológico que precisa dar para aquela mulher, não cuida da questão da assistência social, da profissionalização, mas a patrulha tem condições e tem sido uma ferramenta eficaz de fazer esse link com outras instituições, com outros órgãos que possam dar o encaminhamento para as necessidades das mulheres. Uma das coisas engraçadas que eu ia te dizer é que logo no início da patrulha, né, a gente tem muito do voluntariado na brigada, né, coronel? E aí eu disse, vamos fazer um curso para a Patrulha Maria da Penha. Aí os comandantes de batalhão, então tá, vamos fazer os voluntários. Não tinha voluntário. Ninguém queria fazer o curso da Patrulha Maria da Penha, mas queriam fazer o curso do choque, curso do BOP, do não sei o quê, dos cachorros, do salva-vida. Da Patrulha Maria da Penha ninguém queria. Mas tinha que acontecer o curso, e aí os comandantes mandaram, né? Vai tu, Thiago, vai tu, Coronel Beck, vai tu, Karine, vai tu, Nádia, e vão lá. Bom, eu entro na sala de aula, tá todo mundo assim, ó. Carrancudo. De braço cruzado, com arma na mão quase, né? Bravos, furiosos ali, que estavam de contragosto. E aí tu tem que começar a conversar, né? Então a minha conversa inicial era assim, quem tem filha aqui nessa sala? Alguns levantavam a mão, né? Muito bem. Quem tem irmã? Mais uns ali, né? Sobrinha, afilhada, mãe todo mundo tem, né? Então tá, vamos tirar as armas, deixar de lado e entender que a violência doméstica diz respeito não só às mulheres, mas muito mais à Brigada Militar, sejam para os homens ou para as mulheres. Acabava o curso, todo mundo encantado, dizendo que esse curso era o que todo mundo tinha que ter para um entendimento maior da proteção da sociedade. Sem dúvida, que legal. E é o tipo de depoimento que faz a gente ver, né, o quanto há ainda uma resistência por entendimento da urgência da pauta dessa equidade, né, numa equação de isonomia, de fato e de direito. Major Karine, nós fomos para o intervalo, a senhora disse assim, tem tanto dado que eu tenho que trazer. Tá cheio de papel, Guri. Tá cheio de papel, vamos tentar fazer o tema de casa então, né? Vamos fazer um curso de 30 horas num apanhadinho de alguns minutos aí. Ah, tá, o pessoal tá me avisando que tem um VT da patrulha apenas. A gente vai para esse detalhe aí, mas antes é 1 minuto só para ilustrar um pouco da patrulha, como trouxe agora a comandante Nádia, que vai lá identificada e tal, como é que é o trabalho de fato. Confere aí. Combater a violência camuflada dentro dos lares é um dos maiores desafios da segurança pública, que conta com a Patrulha Maria da Penha como uma das estratégias para proteger mulheres vítimas da violência doméstica. Vai deslocar para atender uma vítima de Maria da Penha. São 62 patrulhas da Brigada Militar operando em mais de 100 municípios gaúchos. Em 8 anos de atuação, mais de 100 mil mulheres foram cadastradas para receber o atendimento. Por mês são realizadas cerca de 4 mil visitas. Oportunidade em que o policial verifica se a vítima está segura e se não há descumprimento de medida protetiva pelo agressor. Para acionar essa rede de proteção, nos municípios atendidos pela patrulha, os telefones estão disponíveis no site da Secretaria da Segurança Pública. Em caso de urgência, peça ajuda pelo 190.
ilustrado também com a prestação de serviço em nome da Secretaria de Segurança Pública. Bom, mas temos dados, números e também toda a estrutura funcional, o bastidor da Maria da Penha. Como é que é, Manja? Mas antes eu preciso cruzar minha conversa aqui com a da Coronel, né? Um ponto importante desses pilares que a Coronel Nádia trouxe agora, e eu fiz questão de anotar aqui para que nós não esqueçamos, né, Tiago? A Coronel falou muito bem sobre esses pilares e sobre como a Patrulha Maria da Penha tem essa missão de fazer a interligação entre essas mulheres e os demais atores da rede de enfrentamento à violência contra a mulher. E é muito impactante perceber que num momento, talvez um dos mais difíceis que a sociedade já tenha passado, né, que é essa questão da pandemia que ainda estamos vivendo, foi a Brigada Militar como um todo, né, não se afastou jamais das ruas, da linha de frente, do seu atendimento, e nós fomos questionados, inclusive, se as visitas da Patrulha Maria da Penha continuariam a ocorrer, porque ela é uma visita muito peculiar, muito íntima, porque nós entramos nas casas das vítimas, nós tomamos chimarrão, conversamos, trocamos uma ideia, ouvimos, somos bons ouvintes. Então, houve um certo receio, né, de como ficaria essa atuação nesse momento da pandemia. E nós passamos todas as orientações em relação aos cuidados para não propagar a Covid-19 aos nossos policiais, de uma maneira em geral, né, na Brigada Militar, especialmente os patrulheiros e a outros policiais comunitários que têm essa missão de se aproximar desses cidadãos. E nós mantivemos, Tiago, esse serviço, inclusive de uma maneira muito acentuada agora durante a pandemia, né? Nós temos números deste ano, né, que passam já de 10 mil mulheres cadastradas apenas em 2021 no programa, para serem atendidas por nós, e nos aproximando de 30 mil visitas, isso de janeiro até 31 de julho. Então, o programa ele jamais parou, né? Muito pelo contrário, ele se fortaleceu nesse período, as mulheres buscaram muito o acompanhamento do programa e especialmente fazendo esses encaminhamentos que a Coronel Nádia falou. Na pandemia foi muito comum a questão da hipossuficiência, né, financeira dessa mulher, não conseguir se sustentar, muitas que estavam ensaiando algum tipo de emancipação, acabaram tendo que dar alguns passos atrás, né? Muitas reatando, inclusive, com o agressor e relatando isso aos nossos policiais, justamente porque essa quebra do ciclo de violência envolve outros fatores, não apenas uma tomada de decisão simples, né? Ela não é uma mulher que está no seu... não no juízo, né? Mas ela não dispõe de todas as condições, vamos dizer assim, básicas para que uma mulher possa tomar uma decisão como essa da sua vida, de romper um relacionamento, muitas vezes com o genitor dos seus filhos, né? A pessoa que ela já tem relacionamento por muitos anos. Então, nós precisamos entender esse processo. E os patrulheiros acabam, então, mesmo agora durante a pandemia, e sempre foram, fazendo esse papel de ouvir, orientar e encaminhar essa mulher para esses outros órgãos. Agora, na pandemia, as nossas patrulhas puxaram à frente, né, como eu digo, de diversos municípios, campanhas solidárias para alcançar cestas básicas, roupas, porque quando a gente se depara com uma realidade, Tiago, de chegar numa casa em que a mulher não tem o que dar de comer para os seus filhos, as crianças estão passando frio, e ela diz, olha, eu acho que não vou querer mais que vocês venham porque eu vou ter que retornar com ele, porque ele ainda me dá o sustento. Então, isso impacta muito na saúde mental, inclusive dos nossos policiais também. E acaba fazendo com que, além do policial militar, também os cidadãos, que são os policiais militares, né, que todos nós somos, acabam também adotando posturas para tentar resolver o impacto dessa violência, que, como bem disse a Coronel, afeta toda a ordem da sociedade, né? Então, essas campanhas que os policiais fazem de bom grado, não está escrito em lugar nenhum que eles precisam fazer. Não é uma missão constitucional nossa, como disse o Coronel. Nós precisamos manter a ordem, atender bem essa mulher, realizar os encaminhamentos. No entanto, os nossos policiais são tomados desse sentimento de dever de cidadãos para contribuir para a redução desses índices. Então, nós temos casos fenomenais, assim, de policiais que já construíram banheiro, que já colocaram piso na casa,
tudo por voluntariedade, Coronel Beck. É muito bonito de se ver isso, né? Que o policial, ele entende que o seu papel vai além do ser policial, né? Nós somos todos cidadãos. É uma humanização não só do atendido, como de quem atende. Né? E aí, fazendo um vínculo, cruzando a conversa com o Coronel Beck, né? Que ele falou lá no início sobre a Fundação Walter Perac, né? Que vai trazer esse atendimento para os nossos policiais. Essas questões da violência, Thiago, acabam adoecendo alguns policiais, né? Claro que nós somos treinados e passamos por capacitações que, de certa forma, nos preparam para lidar com esse impacto da violência de uma maneira geral nos nossos atendimentos. No entanto, chegar numa casa, como disse a Coronel, que tem uma criança com idade similar ao seu filho ou à sua filha, que uma senhora, às vezes, é parecida com a sua mãe ou com a sua avó, e ouvir relatos tristes, né? Isso acaba impactando no policial. Então, que bom que a associação e a fundação estão com esse olhar, né? Inclusive, nós temos diversas campanhas de apoio aos policiais militares, mas essa, Coronel, fiquei muito feliz, porque nós precisamos, sim, atender bem esses nossos policiais para que eles consigam ser bons ouvintes e bons encaminhadores das demandas dessas mulheres que nós atendemos. Coronel, e dentro disso daí, exatamente falava o Major agora, quanto mais a polícia se humaniza, e mais ela se vê também, né, e mais ganha, quem ganha efetivamente é a sociedade, de toda forma, de uma maneira geral. Mas a gente tem que refletir sobre números, né? A Major Karine ali citou. 10 mil mulheres cadastradas. 10 mil. Muitos municípios gaúchos não têm esse número de pessoas, essa população. 10 mil. 30 mil atendimentos. Quer dizer, e não é uma vez, são repetidas vezes que a Maria da Penha, que essa patrulha da Brigada, eu saúdo, me permitam também, a capitã Clarice, que esteve também ali à frente da Maria da Penha, saúdo a Brigada, todas as mulheres que têm lutado, contribuído, mas são números gritantes, são números que desprestigiam, deixam desejar a sociedade gaúcha. Nós precisamos nos tornar, como sociedade, menos doentes. E aproveitando, Karine, realmente, nós sofremos, como policiais e militares, uma pressão que a sociedade dificilmente compreende. Na condução de uma ocorrência, por mais equilibrada que seja uma ocorrência, ela sempre desagrada uma das partes. Não adianta, é natural. Quando eu restringo o direito de uma pessoa, é natural. Até vou pedir ao nosso secretário de Segurança, que não prejulgue, como prejulgou uma ação recente, que primeiro espere o inquérito da sua polícia ou da Brigada Militar, o IPM da Brigada, porque é muito difícil. Então isso é uma pressão ser reconhecido pelo cidadão, é uma pressão estar num ônibus fardado, não poder mais entrar num ônibus fardado porque vai um vagabundo lá traiçoeiramente dar um tiro, como há casos, que nós sabemos. É muito triste estar numa vila dominada pelo tráfico de drogas, sendo que muitas vezes não até poder chegar lá, fardado ali, ter que dizer que a sua atividade é outra, o seu filho, desde garoto, ter que mentir para não expor o pai e a família ao tráfico de drogas, que nós sabemos que lá a justiça deles efetivamente funciona. Então é muito difícil viver como nós vivemos no Rio Grande do Sul, no governo Sartori, com o secretário Feltes, e neste governo, Eduardo Leite Ranolfo, passamos 58 meses de atraso de salário. O trabalhador trabalha, dá a sua vida, não são poucos os brigadianos que dão a vida em defesa da sociedade para garantir o salário. Chegava no fim do mês, era ameaça. Não sei se vou poder pagar, o 13º não tenho condições. E assim foram 58 meses. Nesses 58 meses, a Azof entrou com uma ação, ganhou no Supremo Tribunal Federal, mas aqui veio do Supremo Tribunal de Justiça do Rio Grande, onde o desembargador disse que o Estado não tinha condições de cumprir. Mas realmente, nós vivemos, qualquer trabalhador quer o seu salário. Então isso é uma forma de pressão, eu, a comandante Nádia, que está na reserva, e quando cumprir o seu tempo de serviço de 35 anos, a Major Karine, então será Coronel Karine, nós não nos aposentamos.
nós somos transferidos para a reserva. E na reserva, até os 70 anos de idade, por força da Constituição Federal, nós podemos ser convocados a qualquer momento. O regulamento me alcança na reserva. O cidadão saiu de uma empresa aí, se quiser beber, cair na rua, eu não posso. Ninguém, militar não pode. Então isso é uma forma de pressão, o reconhecimento da sociedade, a crítica da sociedade. E aí eu quero deixar um recado a todos os entes que estão envolvidos. Segurança pública, como diz a Constituição, é um dever de todos. Do Estado como a soma do cidadão, não é só do Estado, o ente jurídico Estado. O Estado quanto a... Eu trabalhei lá, eu ajudei a fazer a Constituição como ente jurídico, mas o cidadão. Todos nós somos Estado e todos nós somos responsáveis por manter. E aí entra que eu digo, não existe realmente de direito, não existe um sistema de segurança pública. Mas nós precisamos de uma segurança pública sistêmica. Nós temos que ter não só a polícia como a primeira linha de defesa da sociedade, e quando falo em polícia eu falo na brigada, defendendo a sociedade. Nós precisamos ter um Ministério Público atuante e uma justiça concetânea também, uma justiça rápida e eficaz, que realmente haja pena a quem merece ser punido. Porque senão as leis e toda a boa vontade acaba sendo desconsiderada porque as pessoas deixam de acreditar e se julgam impunes e que podem fazer e fazem de novo. E aí vai aquele caso que eu disse lá de 2012 de 91 mulheres. Eu tenho o índice aqui de 2019, também altíssimo, de mulheres assassinadas. Então, nós precisamos agir como um todo. Meu pai, sou da brigada, me orgulho de ser, luto até hoje por me orgulhar da brigada, mas me orgulho da brigada, sim, por atividades como essa da Maria da Penha. Tiago, deixa eu fazer uma complementação, né? Quando eu falei ali da importância da Fundação abordar esses assuntos, desse tratamento aos policiais e à família brigadiana, é importante que nós salientemos aqui nesse espaço também o importante trabalho que vem sendo feito pelo Departamento de Saúde da Brigada Militar nos últimos anos, com um foco muito qualificado nessa atenção ao policial militar, justamente por todos esses reveses que eles passam no atendimento das ocorrências e também nas ocorrências de violência doméstica. Então, nós temos um setor já, que é o setor de biopsicossocial, que faz acompanhamento de qualquer policial militar no estado que precise de acompanhamento psicológico a partir de um trauma ou de um atendimento de ocorrência, alguma questão pessoal ou profissional. E, inclusive, agora, no dia 1º de setembro, vai haver um seminário em que essas e outras pautas vão ser abordadas para o público interno e para o público externo. E eu ressalto uma fala que vai ter de 2 professores da URGS, que vai falar sobre os problemas conjugais ao longo da vida, como enfrentá-los, né? Porque é o grande motor da violência doméstica, é a dificuldade que as pessoas têm de lidar com os conflitos relacionais, né? Via de regra, foram criados numa cultura machista, sexista, em que a mulher tinha esse dever de obediência, e no momento em que há uma tentativa, né, da mulher de se opor a esse sistema, tentar romper essa relação abusiva, começam os conflitos. E aí, desde as pequenas lesões, ameaças, algumas questões que levam para o dano moral, até as tentativas de feminicídio e feminicídio. Então, é muito importante que a gente comece a enxergar as questões dos conflitos entre as pessoas como os geradores da violência doméstica, né? Então, a Brigada Militar, através do seu Departamento de Saúde, está atento a isso, não apenas para o público interno, mas também para o público externo. Muito legal. E é importante a gente discutir, né? Como nos relacionar hoje em dia com as pessoas que estão à nossa volta, não apenas no seio da família, né? Porque são os deflagradores dos mais atrozes tipos de violência. E até como a senhora falava, né, comandante, do quanto esse tipo de crime ele cria galhos para outros crimes, né? E também o quanto ele faz o permanente estágio da violência do homem contra a mulher, por exemplo, né? Então eu vejo o exemplo do meu pai, eu que vejo o exemplo do avô e perpetua. E aí, fazendo um link com o que falou agora a Major Karine, quando a palestra ela transcende, ela vai além dos muros da polícia, aí é o trabalho também não só de reparar, mas de precaver, né? E a fazer com que haja um diálogo com a sociedade, especialmente acho que essa coisa eu achei muito legal, assim, um depoimento dos policiais entrarem de uma maneira amistosa ali, que tomam chimarrão, conversa,
Porque aí a criança que está ali vê ali uma guarida, vê talvez um semblante que estava faltando, né? E bota também na cabeça dessa futura geração um outro tipo de comportamento, quanto isso é impactante. Então esse é um trecho que eu gostaria que a senhora desdobrasse um pouco mais. E a segunda parte já conectando o seu atual momento, hoje como legisladora, né? Vivendo a vida do legislativo municipal e mesmo, claro, né, se falarmos da Brigada Militar seria de um âmbito estadual, mas qual o papel da política de âmbito legislativo para estabelecer, fundamentar e conseguir dar sustância para um projeto como a Maria da Penha? Falasse muito bem sobre a prevenção, né? A gente sabe que a violência contra a mulher não é inevitável, mas é a prevenção, essa é a essencial e é muito possível acontecer a prevenção. Uma vez que a gente sabe, né? Estava escutando aqui a Major Karine falar sobre essa convivência conjugal. Vejam vocês que muitas vezes a vítima explica, esclarece e ainda justifica a agressão que ela está recebendo, de tão pouca autoestima que ela fica, de tão desabilitada enquanto pessoa e o quanto ela mal aprendeu durante a sua infância, e provavelmente isso tem acontecido. Estava lendo hoje ainda um artigo que 60% dos agressores provavelmente tiveram esse exemplo dentro de casa, ou seja, o pai também subjugava a mãe. E a gente sabe, né, o ciclo da violência é cruel, possui fases muito distintas e eu acho interessante que a gente fale, né, são 3 fases muito distintas nesse ciclo, que é praticamente a lua de mel, né, que o casal está muito bem, tudo está acontecendo tranquilamente naquela vida ali, mas depois passa para um segundo ciclo, né? Uma segunda etapa, que seria um estremecimento, alguma coisa não deu certo ali, e muitas vezes é aquela violência psicológica que é uma violência de conta-gotas, é aquela homeopatia que todo dia é entregue, né? Ela queimou o arroz, ela não cuidou bem ao passar a roupa do marido, ele já chegou meio brabo que já não se deu bem no serviço e já sobrou para ela. E depois desse estremecimento vem a violência propriamente dita, que pode ser aquela psicológica, que pode ser um empurrão, que pode ser um beliscão, pode ser uma mordedura, pode ser uma tentativa de esganamento. E como é um ciclo, depois vem a fase da lua de mel, onde ele pede o perdão, pede a desculpa, se desculpa com ela, que estava nervoso e que não vai fazer mais. E essa mulher acaba cedendo, ela perdoa e eles voltam para a lua de mel, né? Então é um ciclo que, se não há um momento, se não há uma estrutura, se não há uma ferramenta, que é o caso da Patrulha Maria da Penha, que é o caso da Lei 11.340 para cortar esse ciclo, ele tende a se retroalimentar o tempo todo. E a gente vê que o quanto é importante o município ou o estado terem políticas públicas que façam esse enfrentamento. E aí eu entro na área do parlamento, onde hoje eu estou enquanto vereadora, né? Mesmo não estando na Brigada Militar, hoje estando na reserva, como bem falou o coronel, né? Até os 70 ali estou pronta para ser chamada para o serviço ativo. Ali nós também temos que trabalhar com essa perspectiva de auxiliar o executivo, no caso a prefeitura, ou no caso do estado, ou governo do estado, a ter mecanismos para diminuição da violência, como, por exemplo, construção de diálogos com essas mulheres, levar esses diálogos mais para a periferia, que a gente sabe que é onde mais acontece, porque essas mulheres são as que mais precisam dos serviços públicos, ao aumento do serviço público, aumento de entidades, de órgãos que venham a dar essa rede de proteção e, inclusive, fazendo a fiscalização se o executivo está apresentando, está disponibilizando para essas mulheres vítimas essas ferramentas de fácil acesso, aonde ela possa buscar uma ajuda, primeiramente junto a um centro de referência, junto a uma assistência social, junto a um CRAS, um CREAS, porque, volto a dizer, a última porta que essa mulher
tem que bater para pedir o socorro é a Polícia Civil e é a Brigada Militar. Porque antes disso, ela tem que estar abastecida, ela tem que estar fortalecida de informações. Essa mulher muitas vezes procura nas polícias a primeira porta. Ela chega ali sem saber o que ela tem que pedir, sem saber quais são os seus direitos, sem saber o que vai acontecer a partir do momento que ela diz, eu quero registrar. E muitas vezes essa mulher é perguntada, né? Tu quer medida protetiva de urgência? E ela nem sabe o que é isso. Então, importantíssimo essa mulher ser abastecida de informações e é antes de chegar na polícia. A partir do momento que ela é abastecida, fortalecida com informações, sabendo seus direitos, sabendo onde vai ficar, aonde tem uma rede, onde tem os mecanismos que possam auxiliá-la a sair desse ciclo, aí ela vai estar potencializada e ela vai conseguir fazer o registro e levar esse seu registro a cabo e a pé até pedir medida protetiva e, se for o caso, a separação do seu agressor. Muito bom. Mas, Jacarine, dentro disso, e também buscando um pouco da fala do Coronel Beck, né, que não adianta só a polícia também andar e buscar se os outros elementos que fundamentam toda essa estrutura de segurança não funcionarem. Dentro disso, no que tange Maria da Penha, no que tange a violência contra as mulheres, o criminoso, ele é de fato punido? A celeridade disso hoje é satisfatória ou ainda esse passo mais sancional ainda está devendo? Na verdade, nós esbarramos no sistema de justiça, né? A legislação está posta e nós precisamos, em alguns casos, né, na maioria dos casos, de um contexto probatório bastante robusto, né? Nós temos delitos, por exemplo, como os delitos de ordem sexual, que na maioria das vezes o conteúdo probatório limita-se à palavra da vítima contra a palavra do agressor. E, às vezes, a própria polícia, os próprios agentes que estão atendendo, conselheiros tutelares, agentes de outras instituições, questionam o depoimento da vítima, né? Isso é muito comum com vítimas crianças, com meninas que são aliciadas, né? Que são abusadas dentro da sua casa. Então, é muito comum que esse contexto probatório acabe ficando enfraquecido e, por conta disso, o processo judicial não seja levado a cabo como gostaríamos, né, em termos de punição, né, se pensarmos nesse aspecto, Tiago. No entanto, na fala... Deixa eu só completar, Karine, aqui cruzando conversa. De todos, pense bem, 2% dos agressores são indiciados lá no final. 2% de todos os tipos. 2%. Barba, não é nada. É nada. Então, ainda nós temos muito a trabalhar na questão da justiça, porque ainda a interpretação também, né? Dependendo de onde cai, em qual camarca, qual juiz, qual promotor, há entendimentos diversos, que por mais que a lei esteja ali explicando, e a lei é muito didática, né? A lei é um exemplo mundial, né? Terceira melhor lei que nós temos, e ela é muito didática, ela explica o que é uma violência física, ela explica o que é uma violência moral, ela explica o que é uma violência sexual. E ainda nós temos que estar correndo atrás do prejuízo a partir do momento que tem muitas mulheres que pedem a medida protetiva e não recebem. Isso que a Coronel Nádia falou, Tiago, o que chega para o sistema de justiça é a ponta do iceberg, né? Porque existem uma infinidade de violências que não chegam ao conhecimento do gestor de segurança pública, né? A gente pressupõe que em torno de 10%, 8% é o que está registrado, né? Até a propósito aqui, me permita, Karine, em 2019... estão registrados 359 tentativas de feminicídio. Imagina. Deve ser mais de 3 mil. Muito mais, mas apenas 359 tiveram a coragem de romper essa barreira, que é difícil, e registrar. E dessas 359, 97 sofreram feminicídio. E, na verdade, a subnotificação está mais presente nos delitos de menor repercussão, vamos dizer assim, que são as ameaças, o dano ao patrimônio dessa mulher, a sua limitação financeira na liberdade de ir e vir, as lesões corporais leves. Então, nesses crimes de menor impacto, né, ou de menor repercussão... A até citou gostaria de perguntar, Major, que é talvez o mais invisível, talvez um dos que mais deixa marca, mas mais invisível aos olhos da identificação, que é a violência psicológica. Exatamente. Né? Então tem isso também. Tem uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública neste ano que aponta que nos últimos 12 meses
68% das mulheres confirmam terem sido vítimas de algum abuso. Né? Então, só nos últimos 12 meses, né? Não foi perguntado ao longo da vida. Então, das entrevistadas, 68% relataram que são vítimas disso. E essa invisibilidade dessa violência que nos preocupa, né? Não, por isso que a punição somente do agressor, em termos de processo, de punição do Estado em relação a isso, somente isso não nos interessa. Nós precisamos trabalhar a base, a questão da educação, a mudança cultural. E aí, Tiago, eu te peço permissão para que eu traga informações recentes, né? Aqui no estado do Rio Grande do Sul, no ano passado, foi instalado o Comitê Interinstitucional, que é composto por mais de 16 instituições públicas aqui do estado do Rio Grande do Sul. Vou citar algumas, né, que são conhecidas: Ministério Público, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Brigada Militar, Polícia Civil, e me perdoem as demais não citar, mas são todas afetas à temática, né? Várias secretarias de Estado compõem esse comitê. E nós, desde então, passamos a trabalhar um plano de ação para o enfrentamento à violência. E estamos com 4 projetos em andamento, que são projetos mais urgentes e de curto prazo. Um deles que está sob a minha liderança, mas apenas uma liderança, vamos dizer assim, para a organização dos trabalhos, né, composta por todas essas 16 instituições, que é o monitoramento do agressor. Então, quando nós pensamos em trabalhar o combate ao feminicídio ou as tentativas, né, Coronel, que são esses delitos mais graves, afetos à violência contra a mulher, nós precisamos trabalhar com inteligência e agregando tecnologia, que felizmente a pandemia trouxe muito mais ao cenário, né? Então, estamos com um projeto de monitoramento do agressor, estamos estudando uma tecnologia similar, né? Eu vou usar o termo que é mais comum, especialmente para assistência, que seria uma tornozeleira eletrônica ou algo similar no agressor, e a mulher portando um aplicativo móvel em que, através do georreferenciamento de ambos equipamentos, são possíveis alertas, tanto para a vítima, para que consiga se afastar e adotar um plano de segurança, para o agressor, para que, se ele não deseja aproximação, caso esteja sendo contra a sua vontade, né? Porque daí não se limita mais à casa da vítima apenas, mas em qualquer lugar em que eles estejam, num mercado, numa festa, no centro da cidade, né? Então, esses aparelhos vão dar uma zona de segurança maior para a mulher, porque eles vão se conversar o tempo todo, não apenas em locais estanques nessa região. E também vai emitir alertas para os órgãos de segurança, né? Aí há uma ideia de que a Patrulha Maria da Penha disponha de um equipamento e possa acompanhar suas monitoradas em tempo real. E, inclusive, o equipamento vai permitir emissão de voz, de imagem. Então, esse projeto está bem adiantado. Estamos nos encaminhando aí para... Já definimos o tipo de tecnologia que precisamos, né? Que é uma questão pública, assim, de que tipo de equipamento queremos e vamos comprar ou vamos licitar. E os municípios que serão piloto, né? Então, a gente escolheu 4 municípios bem distintos em características, alguns mais estruturados e outros menos, justamente para que a gente possa comparar os impactos desse projeto ao final, e os que têm os maiores indicadores criminais. E aí pegamos 2 que entendemos os mais relevantes, que são o feminicídio e o descumprimento das medidas protetivas de urgência, que hoje a gente já tem esse tipo específico, né? Quando um homem descumpre a medida protetiva, ele está incidindo nesse delito, e por conta disso, né, todo o processo se dá de maneira diferenciada. E ele é um indicador muito interessante, né? Nós temos tido uma crescente nesse indicador de descumprimento aqui no estado, e as patrulhas Maria da Penha e a Brigada Militar, de uma maneira em geral, está muito atenta a esse número, né? Então, onde ocorre um descumprimento, pode ocorrer um feminicídio, e nós estamos agindo de maneira quase que imediata, né? Essa orientação que estamos passando para os patrulheiros e para os comandantes, que fiquem atentos a esse sinal vermelho, para que possam agir. Só nesse ano nós fizemos mais de 65 prisões em flagrante nas visitas da Patrulha Maria da Penha. Então, Coronel, provavelmente, né, poderiam ser 65 feminicídios que tiramos da conta aí do Estado. Certamente. Os nossos indicadores, Tiago, Coronel Nádia, Coronel Beck, eles estão, nesses delitos menores, numa queda, né? Eles têm apresentado redução, mas isso nunca é um sinal... A gente pode ficar tranquilo, porque a redução pode significar a falta de acesso das mulheres às notificações, às delegacias, à polícia militar, não consegue pegar o telefone para pedir ajuda, porque está em isolamento social. É interessante, Major, me perdoe, terceiros, até para esclarecer, podem intervir? Vizinhos de alguém devem, né? Todos devem, né? E agora... Até nas denúncias, né? Exatamente. Um convite que as pessoas têm que se
inteirar mais também de quebrar essa barreira em briga de marido e mulher não mete a colher, né? Então... Tem uma campanha da Assembleia Legislativa, inclusive, se eu não me engano, talvez me perdoem, me perdoa, Franciane, mas se eu trocar aqui, né? Desinformação e silêncio matam. Que é justamente quando as pessoas ou não sabem o que fazer ou se calam, né, diante de uma situação de violência que estão percebendo. E as melhores testemunhas são os vizinhos, né? Testemunhas oculares, auditivas, que ouvem os gritos da mulher quando está apanhando, percebem que mudanças de padrões. Exato, né? Então são as melhores testemunhas que se pode ter. 2019, o senhor estava falando, né, das mortes, olha só, das mulheres que morreram, 96% não tinham nenhum registro. Ou seja, a gente volta naquele mesmo ponto de que as mulheres não acreditam que aqueles que elas moram, que vivem com elas, possam vir tirar as suas vidas. 96% das mulheres não tinham nenhum registro e acabaram morrendo. E a gente sabe que a violência é uma crescente e que não acontece simplesmente na morte daquela mulher. Vem vindo com uma violência psicológica, moral, sexual, a física, até... né, o ápice de a perda da vida. Em que pese essa redução, né, desses delitos no primeiro semestre desse ano, o feminicídio está apontando um leve aumento de novo em relação a 2020, né? Então nós tivemos uma queda considerável de 2019 para 20 e agora subimos 9% em relação a 20 para 21. A pandemia tem impacto nisso, será? Todos os estudiosos da área, né, afirmam que sim, justamente pela dificuldade da mulher em denunciar. No entanto, o feminicídio, Tiago, ele é um dado que dificilmente ele fica subnotificado, porque ele é um delito que vai necessariamente, né, precisar ser comunicado, diferente dos outros delitos. Por isso que eu saliento, né, a queda nas lesões, nos registros de lesões, ameaças e estupro, não significam uma redução da violência, mas... muito provavelmente está significando a falta de acesso às mulheres ao sistema, né, de denúncia, e aí entra esse papel que tu falou da importância da sociedade, né, dos vizinhos, dos familiares. Recentemente nós tivemos um feminicídio agora, que a família sabia dos casos de violência, né, que ocorriam, nunca tinha sido comunicada, a própria vítima, né, a decisão era dela, mas a família poderia ter agido, assim como qualquer outra pessoa que tenha presenciado. Só que depois que o feminicídio ocorre, não adianta querer relatar. Claro que vai fortalecer, como eu disse, né, as provas no processo de que aquela violência existia, talvez vai facilitar a condenação, mas essa condenação por si só não nos interessa somente, né? O que nós queríamos é que aquela vítima não tivesse perdido a sua vida e que aquelas crianças não tivessem perdido a mãe. Sem dúvida nenhuma. E até, comandante Nádia, tem algumas recentes tipificações criminais que podem dar mais musculatura para isso, né? O crime psicológico, né? E o crime de stalker, que é algo que me chama a atenção, que ele passa por muito da sensível relação do mundo real para o mundo virtual, onde se estende muito dessa violência, né? Até para monitorar a mulher, para restringir ela. A questão é aquela da dominação, né? É isso que a gente tem que entender. Aquilo que quando a violência patrimonial também se diz respeito, né, a essa violência de um todo contra a mulher. A patrimonial está ligada ao quê? Quando ele fica com a carteira de identidade dela, fica com a certidão de nascimento dos filhos, o celular dela é controlado por ele. Então, são essas questões que acabam levam essa mulher a ficar cada vez mais subjugada e esse agressor se sentir o varão daquela situação. E bem tu falasse, né, na questão do celular, e a gente sabe, hoje a violência doméstica, quando a gente fala, né, parece assim que o pessoal pensa, um casal que está 20, 30 anos casado. Gente, a violência contra a mulher acontece, inclusive, entre namorados. Claro. E isso é algo que a gente tem que ficar, a família tem que ficar atenta. Conseguir separar essa linha tênue daquele namorado que diz, não quero que tu saia de mini saia, eu tenho ciúme, do realmente, se é uma possessão ou se é amor, porque acaba ficando muito tênue. E as pessoas, principalmente as mulheres que usam mais o seu passional, não são tão racionais, né? E a gente fica pensando, mas como que uma mulher se sujeita a ser vítima e ainda justificar? Acontece que a mulher é muito mais passional e essa relação tênue é que tem que ser observada pelos pais no início de namoro, por as mulheres quando começam a ter algum relacionamento com algum homem. Tinha outro dia uma mulher me contando, né,
que começou a namorar um cara, e ela já tinha 40 anos, enfim, separada, e ele começou a dizer exatamente do stalker: olha só, vamos botar no teu celular um aplicativo que eu saiba onde tu estás, para eu poder te proteger, porque tem muita insegurança na rua, tu pode ser sequestrada, isso e aquilo. E ela, no primeiro momento, eu achei, que legal, né? Um romantismo, uma preocupação. E colocou. Só que ela via que ele estava sempre ali. Onde ela ia, e ligava. Onde tu tá? E ela, eu tô aqui. Aí ela começou a dizer aonde ela não estava para anotar. Não, mas tu não tá aí, porque eu tô vendo. Sim. Então, aquele sistema, aquela sensação de possessão, né? De é meu objeto. Isso que tem que ser cuidado para que não se venha, né, a ter feminicídios. E a mulher não se dá conta, infelizmente. Tiago, eu estava falando dos projetos, né? Eu falei desse do monitoramento do agressor, que ele é talvez um dos mais importantes no combate ao feminicídio propriamente dito. Mas quando nós trabalhamos a questão da educação da sociedade para evoluir para uma sociedade que não tenhamos esses problemas no futuro, que essas crianças que hoje vivem em ambientes de violência consigam viver em lares sadios, né, e desenvolver relações sadias, nós temos ainda outros 3 projetos do Comitê Interinstitucional. Um deles interessantíssimo, que é dentro do processo penal, que são os grupos reflexivos de gênero, que é uma promoção do Tribunal de Justiça nas suas comarcas, em que é ofertado para os agressores como uma das medidas de proteção, né, uma das medidas de urgência para esse agressor, a obrigação de frequentar esse curso. Compulsório, né? Exatamente. E eles chegam de contrassenso, né, não querendo participar. No entanto, os índices de reincidência em violência doméstica por esses agressores que passam pelo curso é baixíssimo, quase inexistente. Então, o Tribunal de Justiça está com um processo de expansão desses grupos nas comarcas do interior, capacitação de outros profissionais e cidadãos que queiram participar desse processo, que queiram contribuir, para aumentar essa reflexão nesses agressores, porque a maioria deles não se dá por conta de que está cometendo um crime, que ele não tem o direito de fazer esse controle sobre a vida da sua companheira. Então, ele discute isso. Fora isso, tem um projeto que trata de informar, prevenir e proteger, que são campanhas educativas. Nós estamos trabalhando com muitas lives, construção de um material interinstitucional sobre a violência doméstica. E o que é o nosso xodó, e que a Brigada Militar também está desenvolvendo a sua parte nesse projeto, que é a educação nas escolas. Né? Então, está à frente a doutora Fabiana Pagel, de Canoas, que é uma especialista na área, né? Ajudou a formar o Soldado Teixeira, ali da nossa rede, que trabalha hoje comigo, né? Da rede de Canoas. E estão pensando alternativas, buscando projetos que já existem por ONGs ou por outras instituições públicas que trabalham educação de gênero, né? E nessa linha nós estamos construindo, Coronel Nádia, um material educativo, né? Vai dar um spoiler aqui agora, para que não somente os patrulheiros, mas todos os policiais do comunitário, patrulha escolar, PROERD, possam trabalhar essa temática de violência de gênero com crianças e adolescentes, pais, professores, para que esse discurso seja desmistificado, que a gente consiga ensinar para as crianças que homens e mulheres são iguais, são diferentes, mas têm os mesmos direitos. Com certeza. Né? Então, nós estamos nesse comitê interinstitucional trabalhando de uma maneira multidisciplinar, pensando em diversas ações, não apenas na punição do agressor, porque, como eu disse, a prisão, por si só, não vai resolver a perda daquela mulher para aquela família e para os seus descendentes. Nós precisamos ir muito além, né? Precisamos deixar legados. Também, né? Precisamos deixar legado para o futuro. Só faz justiça naquele caso. Quer dizer, só não, é importante, mas não resolve tudo. Uma rápida parada, nós voltamos com as considerações finais deste belo Cruzando as Conversas. Você não sai daí, é bem rapidinho, a gente volta já. E é assim que nós voltamos com o último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, trazendo sempre para você os temas que são impactantes e relevantes para a sociedade gaúcha, seja de matriz social, política, econômica, análises, desdobramentos e debates fazem parte do Cruzando as Conversas, que chega no oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, defendendo quem protege você.
e Badesul Desenvolvimento. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Hoje nós debatemos o Agosto Lilás, que é uma pauta recorrente durante todo esse mês. Sem dúvida nenhuma, na semana que vem seguiremos desdobrando com outros convidados, outras convidadas e trazendo dados, trazendo ilustrações, trazendo orientação e informação para você de casa. E desde já agradecendo as muitas participações que chegaram no programa de hoje e nós, em especial hoje, falando sobre a Patrulha Maria da Penha. Começo à minha esquerda com o Coronel Marcos Paulo Beck, presidente da Azof-BM, nossa parceira no Cruzando as Conversas, para as nossas considerações finais, agradecendo a sua presença mais uma vez, Coronel. Muito bem. Da mesma forma, quero deixar aqui um abraço e nos propusemos, nesse programa, a Associação dos Oficiais da Brigada, a mostrar à população gaúcha o muito que a Brigada realiza. Nós temos essa excelente parceria aqui, o meu abraço ao presidente da RDC, o Márcio. A RDC hoje, ela pontua, ela é pauta para os demais programas jornalísticos do Rio Grande do Sul. Sabemos disso, Márcio. Trabalho, um empreendimento fabuloso de você. E a população gaúcha vai conhecendo aos poucos aquela que se dedica exclusivamente para ela, que é a Brigada Militar, e também dar um recado para a própria Brigada, o alto comando, especialmente o Coronel Fioli, o Coronel Stumpf, ao comandante do Corpo de Bombeiros. Nós estamos abertos aqui para mostrarmos tudo de bom que a Brigada e o Bombeiro fazem. Contem com a Associação dos Oficiais da Brigada nesse espaço que nós temos junto à RDC. A todos que nos prestigiaram com sua audiência, nosso muito obrigado. Major Carini, sensacional, mostrou realmente, eu acho muito importante. A Nádia trouxe a sua bagagem histórica de precursora disso que hoje é uma realidade. Meus cumprimentos a ambas e mais cumprimentos à população gaúcha pelo aquilo que a Brigada faz por todos nós. Muito obrigado. E precisa de fato ser valorizado mesmo. Comandante Nádia, muito obrigado pela sua presença, né, constante, não só como vereador aqui, mas hoje especialmente trazendo um pouco dessa referência enquanto policial militar e enquanto mentora de um projeto que no dia a dia dá para ver. Saiu do papel, foi para as ruas e está servindo na proteção da sociedade. Obrigado pela presença. Imagina, obrigada a ti pelo convite. Tiago, um prazer aqui dividir esse palanque aqui, né, essa bancada com o Coronel Beck, nosso presidente da Associação dos Oficiais, a Major Carini aí que está dando show de bola na Patrulha Maria da Penha, não deixando cair essa eficiente ferramenta, até porque a patrulha vem ao encontro, Carini, daquilo que o legislador criou com a Lei 11.340, que é o trabalho de atender a mulher na sua integralidade, lhe dando toda a proteção a si e aos seus filhos. E a patrulha tem esse papel maravilhoso aí, que ela tem a vida longa aí com a Carini tocando adiante e principalmente com os patrulheiros, que são o porquê da patrulha existir. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco também até agora. Nós que agradecemos. Major Carini, coordenadora estadual da Patrulha Maria da Penha, 144 municípios sob a sua regência, já num histórico de quase 140 mil visitas. Um bom trabalho, que eu desejo, e tem trabalho. E muito obrigado aí pelos dados, pela informação. É uma prestação de serviço sensacional. Obrigado, Major. Muito obrigada pelo espaço. Agradeço a oportunidade, Tiago, a direção da RDC TV, a Azof por esse espaço, para que nós possamos conversar diretamente com a sociedade gaúcha, passar o recado do comando da Brigada Militar, especialmente dos nossos patrulheiros, como disse a Coronel Nádia, que são os que levam de fato esse serviço às mulheres que estão em situação de violência doméstica e familiar. Uma honra, Coronel, ter dividido essa bancada com a senhora nessa noite. Coronel Beck, muito obrigada pelo convite. E eu aproveito esse espaço para relembrar e reforçar o recado que é necessário a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nessa noite. Faça a sua parte. Como falamos, desinformação e silêncio matam. Nós precisamos que a sociedade que esteja vendo casos de violência contra a mulher, em especial, que é o tema dessa noite, mas também contra crianças que também são vítimas de violência doméstica, façam a sua parte, denunciem. Depois que os feminicídios ou que os homicídios nas nossas crianças estão feitos, de nada nos adianta apenas essa condenação. Então nós precisamos tirar esse peso de responsabilidade das nossas costas. Existem órgãos que buscam essa punição e que vão fazer a apuração. Então, na dúvida, denuncie. Nós temos o dever
de verificar se esse fato realmente está acontecendo, de ir até aquela casa, de consultar a família, de fazer oitivas de eventuais testemunhas. E o seu dever como cidadão e cidadã é denunciar. Nós estamos aqui para tomar as providências necessárias. E se tem alguma mulher vítima de violência nos ouvindo nesse momento, saiba que você não está sozinha. Existe uma rede de proteção no estado do Rio Grande do Sul muito forte, muito articulada, e com certeza, se você procurar por ajuda, você vai encontrar no seu município. Então, muito obrigada a todas, tenham coragem, fé e não estão sozinhas. Muito obrigada. Bom. Muito bom. Que belo programa nós tivemos hoje. Muito obrigado a você que esteve com a gente. Siga participando, interagindo, mandando o seu recado. Com produção da Evelyn Lopes, supervisão de jornalismo da Fernanda Bierhaus, tendo na equipe técnica Ana Santos, o Léo Rosa, o Beto Tormes e o Bruno Cabral, o Cruzando as Conversas vai chegando ao seu final e volta amanhã, a partir das 10 horas da noite. É claro que você, desde cedo, já tem encontro marcado com o nosso jornalismo 100% local. 9h30 da manhã, o Armando Burdi e a Yasmin Luz te esperam. E às 10 horas, a gente volta aqui com o Cruzando as Conversas. Então, até amanhã e uma boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento: Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você. E Badesul, a gente dá valor